Minha mãe está com 80 anos, de uma personalidade muito difícil. Trata mal todas as pessoas da família. Vem sonhando com a mãe dela, que não gostava com frequência. Diz que não quer ver defunto e morre de medo da morte. Pode comentar, por gentileza? Está vendo a mãe que não gostava, vírgula, com frequência. Está vendo com frequência a mãe que não gostava. É isso que ela quer dizer. Olha, esse fenômeno é muito mais comum do que a gente imagina. Você, durante a existência, você tem uma determinada personalidade, uma personalidade muito austera, muito dura, muito fria, que às vezes não desenvolve a simpatia dos próprios filhos, mas evidentemente nós vamos envelhecer. Então, esses pais acabam envelhecendo. E muitos deles têm a característica de serem narcisistas, ou seja, eles enxergam a si primeiro, depois os outros. Então, eles estão interessados que eles estejam bem, eles exploram os filhos, colocam culpa nos filhos, diminuem os filhos. Você é muito feio, você nunca vai encontrar um marido. Como é que vai ir para você? Você é horrorosa. Não vai querer casar com você. Isso é ridículo. Coloca defeito, nunca elogia, tudo tempo negativo e oprime, né? Você tem que vir aqui, não, você vai vir aqui que eu estou mandando vir. E esses fenômenos de opressão são muito comuns, são as personalidades narcisistas. Nessas situações, as personalidades narcisistas, elas cansam muito as pessoas. Então, muitos filhos, quando estão convivendo com pais que têm essa característica, de sair de casa. Sabe? Não dá para ver com a minha mãe é muito difícil, eu vou viver longe dela. E aí se afasta. A mãe é saudável, é jovem, é nova, ela realiza, faz, e os filhos então saem, vão viver a vida, às vezes com pouco ou menos sacrifício, mas eles vão fazer suas histórias de vida evitando a convivência pelo processo opressivo que as mães realizam. Aí essas mesmas mães envelhecem. Só que a personalidade não amadureceu. Elas envelhecem criticando, reclamando, colocando defeitos, sem elogiar, fazendo sempre comentários maldosos, impertinentes, diminuindo as pessoas na frente dos outros e sempre exigindo que cuidem delas antes de qualquer outra coisa. Se interpõe até na relação com o marido. Não, primeiro eu, o marido veio depois. Ele aí não é importante, o importante sou eu. É a mim que você tem que cuidar. Ele veio. Você nem sei quem é esse cara que você casou. Na verdade, convive com ele há, sei lá, 40 anos, mas desenvolve um sentimento de extrema proteção da sua própria história. Então, a sua história ela não é uma história diferente das outras. Ela está com 80 anos e está agora entrando numa nova fase. A fase em que ela vai começar a perder vitalidade. Essa etapa dos 80 anos é uma etapa de uma vertiginosa redução de vitalidade. Não vai acontecer com todos. Existem pessoas que com 80 anos mantêm uma vitalidade e vão embora para frente. Mas as pessoas que são amargas, negativas, que guardaram muita mágoa, muito ressentimento, elas têm pouco recurso para manter a saúde. Porque a reclamação, a mágoa, o ódio, eles começam a fazer um efeito muito drástico e as pessoas começam a muito rapidamente perder vitalidade, adoecer, ter problemas de diversas ordens, problema de Alzheimer, conflitos, o estômago que não funciona. Então, a máquina começa a dar uma série de sinais de defeito porque não há um equilíbrio emocional do indivíduo durante a existência. Então, sua mãe aos 80 começa a ver aí já a mãe dela, de quem ela não gostava, talvez sejam alguns indicativos daqueles que estão já em torno dela para o trabalho de adequação dela ao mundo espiritual. Não estou dizendo com isso que ela vai desencarnar, às vezes demora, mas é o processo lento de adaptação dos indivíduos ao fenômeno da desencarnação. Por isso, a gente vê muitas vezes pessoas que, em certa idade, começam a aceleradamente
perder vitalidade. Provável que isso venha acontecer com sua mãe. O que eu aconselharia? Que você estivesse mais próximo dela e olhasse para ela como alguém que já está iniciando o seu processo de partida. Não olhando para ela mais como uma mãe amarga, fria, de poucos carinhos que você conheceu. Olhar para o espírito que inicia o seu processo de retorno ao mundo espiritual. E aproveitar essa oportunidade para você crescer, para você desenvolver potencialidade de sentimento, para que você desabroche em você a sensação de que você está sendo verdadeiramente útil à vida, pela chamada que a vida está lhe fazendo, para que você devolva a gratidão para quem não lhe deu amor, mas que você precisa dar. Porque se a gente não der aos outros amor, porque os outros não nos deram, que mérito nós teremos diante da vida se nós não conseguimos amar as pessoas, mesmo que elas não tenham nos amado? A proposta do Cristo é que a gente ame mesmo quem não nos deu amor. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os publicanos fazem o mesmo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. A fase para você agora é a fase da celebração do conhecimento que você tem. É o selo de que tudo que você aprendeu está em ponto de ser colocado na prática. Olhar para ela não mais do mesmo jeito, mas como uma irmã que precisa de amparo nos momentos finais. Continua amarga, continua, mas agora eu estou no controle e eu não vou mais me permitir receber os comandos de diminuição, de rebaixamento, e vou olhar aquilo como uma doença, como alguém que é doente, e não como alguém que está cheio de verdades. Não é verdade o que ela diz. Eu não sou feia, eu não sou ridícula, eu não sou uma pessoa detestável, eu sou uma pessoa capaz. Ela está iludida. Eu tenho uma história de vida que eu olho para trás e vejo o que eu consegui fazer. Eu não sou o que ela desenhou em mim. Eu sou melhor do que ela me fez. Então, nessa hora, a gente devolve o que a gente tem de melhor, para que a gente possa abrir as portas do céu e merecer experiências mais positivas. Se eu der o troco, que mãe eu mereço? Que história de vida eu vou merecer no futuro? Então, é primeiro necessário plantar amor para colher no amanhã famílias melhores e mais harmônicas, conforme nós assim desejamos. Existe uma coisa, Rubens, a vida, ela vai chegar uma hora que ela vai nos cobrar esse exercício. Uhum. Eu queria tanto evoluir, eu queria tanto ser um... Está aí a hora. Então, a vida vai trazer essas oportunidades. Quem é você? Como diz André Luiz, é a hora grave que nos revela. Então, é nessa hora aí grave que a gente vai revelar quem nós somos. Porque, à medida que a gente exercitar o amor nos nossos dias, nós estamos dizendo, na verdade, quem somos nós, o que é que a gente, de fato, veio buscar na existência que a gente está vivendo.